Oiê! Hoje eu tô aqui para fazer uma reflexão com vocês de algo muito especial que aconteceu comigo na semana passada. Aliás, a semana passada foi assim uma semana onde eu tive muito motivo de reflexão e muito contato com o meu inner being, mas assim de uma forma, não da forma que eu sempre tento me conectar, ou seja, pelo bem-estar. Enfim, a minha rotina mudou bastante a semana passada, porque a minha carga de trabalho aumentou, porque eu manifestei um dos meus grandes sonhos, que era trabalhar em modo projeto, e agora eu trabalho mais do que eu já trabalhava, porque eu ainda sou técnica de suporte de informática, porém eu faço outras coisas, né? Eu trabalho em projetos também. Isso tem tomado bastante tempo da minha vidinha pacata, que já não era tão pacata assim. Enfim, a reflexão que eu queria compartilhar com vocês hoje, como vocês podem ver pelo título aí do vídeo, é o poder e o direito de se expressar amor, ou de expressar amor, expressar carinho, né? Eu acabei fazendo essa reflexão no final da semana passada, por uma situação de contraste que eu tava vivendo, e pelo desapego em ficar ruminando aquela situação de contraste. Então eu vou conversar um pouco, eu vou contar um pouco para vocês o que aconteceu e como o meu inner being me trouxe essa reflexão, e eu acredito que muitas pessoas vão acabar ficando felizes, principalmente aquelas que querem, né, que gostariam que eu abrisse os comentários nos vídeos. Já vou dizer, eu não vou abrir comentário nos vídeos aqui no YouTube, mas vocês vão ter uma boa notícia durante esse vídeo. Então vamos lá. Como eu disse, eu manifestei aí uma mudança na minha rotina de trabalho, o que fez com que eu tivesse muito mais coisas para fazer, então eu tenho muito menos tempo para me dedicar para minha vida espiritual aí, vamos dizer assim, né? Então, se eu já não tinha tempo para, por exemplo, compartilhar com vocês, por exemplo, um endereço de e-mail, se vocês quisessem entrar em contato comigo ou abrir os comentários, porque eu sou capricorniana, e eu não sei se todo capricorniano é assim, mas eu tenho para mim, quando alguém me manda uma mensagem, é uma questão de honra responder. Então, quando eu vejo que eu tenho uma mensagem, mas eu não tenho tempo para responder, eu me sinto culpada. Isso sou eu. Eu sei que é algo que eu tenho que trabalhar em mim, mas como eu não consigo e eu não tenho. Eu já tentei e eu não consigo simplesmente ignorar as pessoas, sem que aquilo fique me trabalhando no fundo ali, ó, em plano de fundo na minha cabeça e me tirando o sono, me tirando a paz. Eu prefiro não abrir né, contato, porque eu sei que depois eu não tenho como honrar isso. E para mim é uma questão de honra. Quando uma pessoa ela perde o tempo dela, e a energia dela se dedicando para, né, para escrever uma mensagem, mesmo às vezes se é para agredir ou para outra, a pessoa perdeu lá o tempo dela para me escrever, eu acho que eu acho que eu tenho obrigação de dedicar um pouquinho do meu tempo também, né? Isso é só uma questão é a minha forma de ver a vida. E eu gosto de ser assim, porque, pelo menos na minha vida profissional, isso me abriu muitas portas. O fato de eu considerar as pessoas, de eu responder nem que for um ok, para a pessoa saber que eu li o e-mail, que, sabe, que a pessoa me disse alguma coisa e eu simplesmente não ignorei a pessoa. Então, eu gosto de ser assim e eu não pretendo mudar. E é por isso que eu não quis abrir comentário. Já falei em outro vídeo que também foi por causa de um problema né, com uma pessoa que passou dos limites, e num antigo canal que eu tinha, que chamava o Reduto da Bruxa Nuita. E por causa disso eu tive que denunciar a pessoa, tive que ir na polícia e todo né? Então vocês podem imaginar, ainda fiquei recebendo ameaça, então de verdade eu não quero mais isso pra minha vida. Porque né? Só de pensar nisso me dá vontade de chorar, porque realmente foi pesado pra mim. E eu não quero repetir isso, porque não é só pesado pelo fato da pessoa ficar me ameaçando nem nada, mas é pesado você ter que ir pra. E numa delegacia denunciar alguém e ter que ficar, sabe, fazendo né, tipo, buscando informação e tipo, dando trabalho pra polícia, sabendo que as pessoas poderiam simplesmente, sabe,
eu pelo menos sou assim, eu não gosto de alguém, eu evito a pessoa o máximo que eu posso, porque eu não sou masoquista. Então, quando eu não gosto de alguém, eu não gosto de alguém. Tipo, eu dou as costas, porque eu acho que é o melhor a fazer pra mim e pra pessoa. Mas tem gente que infelizmente não pensa assim, enfim, ó lá. Eu sei que a minha carga de trabalho aumentou bastante e eu tava surtando lá semana passada, porque eu tinha um monte de coisa para fazer e quando eu trabalhava de casa eu precisava de um VPN. Para quem não conhece na informática, é como se fosse um túnel onde todas as informações que você troca com a empresa são, né, ficam confidenciais para pessoas que tentam interceptar o teu rede Wi-Fi, o Wi-Fi, enfim. Acho que em português vocês falam Wi-Fi. Mas enfim, eu precisava de um VPN para mim poder acessar um programa como que eu falo? Que administra todos os computadores da empresa e todos os programas instalados em cada um desses computadores. Eu precisava tirar um relatório desse programa e como eu estava sem VPN, eu fui lá e entrei em contato com 2 dos meus colegas de uma equipe acima da minha, porque eles são os 2 únicos franceses que estão nessa equipe e eu não queria ter de mandar e-mail para o pessoal dos Estados Unidos, porque como eles têm 6 horas de diferença, isso significa que eu ia ter que esperar a resposta deles o dia inteiro para receber somente à noite, uma hora que eu não estaria mais trabalhando. Então, para evitar, né, espera e estresse à toa, eu pedi para esses 2 colegas. E para minha surpresa, um desses 2 colegas falou: "Meu, e né, tipo, tô cagando e andando pra você, se você tá precisando disso, te vira, te vira, minha filha. Você, né? Se você não tem o acesso ao VPN, o problema não é meu, o problema é teu. Então, se vira." E eu nem preciso falar pra vocês que eu já tava surtando pelo estresse, pela carga de trabalho, né? Aí eu já tava com o olho cheio de lágrima. E como o outro não tinha respondido no chat, no mesmo chat que eu tava com esse outro cara que me mandou eu me virar, eu mandei uma mensagem em privado pro outro cara. Eu falei: "Então, você pode me ajudar a segunda, então?" Porque isso foi na sexta-feira passada. Eu falei: "Você pode me ajudar a segunda? A me mostrar como que eu faço para tirar esse relatório?" Porque segunda eu ia estar na empresa, então eu não ia precisar do VPN. E ele falou: "Ah, pode deixar, eu te ajudo." E eu fiquei tão emocionada, assim, porque, poxa, eu tava precisando, eu ia ter que atrasar o meu trabalho até segunda, mas eu falei: "Quer saber? Fuck off, né? Tipo, se eu não tenho como tirar esse relatório hoje, eu não vou ficar morrendo." Eu já tava. Só que eu tava realmente muito triste pela resposta do outro, né? E como esse outro cara, eu vou chamar ele de Joãozinho, como o Joãozinho falou que ia me ajudar, eu fiquei toda feliz, emocionada, fiquei sentindo uma gratidão realmente profunda. Eu já tenho um carinho grande por esse cara, porque sabe aquele tipo de pessoa boazinha que é pau para toda obra, sabe? Tudo que eu preciso de ajuda dele, ele me ajuda, tudo que ele precisa de ajuda de mim, né? Ele pede para mim e eu ajudo ele. Então a gente meio que, sabe, é troca de favor o tempo todo. E ele nunca me fez um comentário de atravessar, tipo, sei lá, eu te ajudei 2 vezes, você só me ajudou uma vez, sabe esse tipo de coisa? Não, é um cara que ajuda sem ficar esperando o retorno, mesmo porque ele sabe que se ele precisar de um retorno, ele vai poder contar comigo e é recíproco, eu sei que eu posso contar com ele. Pois bem, eu já tava conformada que eu não ia conseguir avançar nesse projeto na sexta-feira. Eu falei: quer saber, eu vou trabalhar com outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar e de repente o Joãozinho me manda o relatório feito, né? Já o relatório com o nome de todo mundo, os programas que eu precisava, ele tirou o relatório que eu precisava tirar e ele me enviou, porque ele ficou preocupado por saber que eu precisava entregar Eu tinha que fazer um monte de teste em cima desse relatório para terça-feira. Então, se eu fizesse o relatório na segunda, podia ser que na terça-feira eu não tivesse tempo para terminar.
Então, ele ficou tão inquieto por mim, por saber que eu precisava disso, que ele foi lá e tirou o relatório mesmo assim. Mas ele falou, mesmo assim, segunda-feira eu te mostro como você faz, porque aí se você precisar tirar outros relatórios, você pode fazer sozinha, sem precisar da minha ajuda ou da ajuda do outro, né? Do pentelho, vou chamar o outro de pentelho, do pentelho, e, né? Que aí você tá independente aí no teu trabalho. Aí eu falei, nossa, Joãozinho, como, meu, que vontade de chorar, né? Como que você é gentil, tipo, tô com uma vontade de chorar porque você é muito gentil, obrigada. E aí o cara, tipo, ele, não, você tá brincando, você não tá com vontade de chorar, tá? Aí eu falei, tô. Eu falei, tô, mas eu acho que isso é porque eu sou menininha, então eu tenho vontade de chorar por tudo. Eu falei, mas em compensação eu não tô brincando quando eu tô te dizendo que você é uma pessoa muito gentil. Ele, sério que você pensa isso? Eu, sério. Ele, nossa, Bárbara, obrigada, tipo, eu tô mó tocado com as tuas palavras. Eu falei, eu tô tocada com o teu gesto. Eu falei assim, olha, mesmo se um dia falarem pra você que você é bobo demais, porque você é gentil demais, não acredita nessa gente. O mundo precisa de gente como você. O mundo precisa de gente que faz o bem sem ver a quem, sabe? Tipo, e isso deixou ele todo emocionado e me deixou emocionada. E isso, meu, foi uma catapulta, assim, ó. Porque eu tava totalmente desequilibrada até esse momento, né? Porque todo o estresse, né? Isso foi tipo uma catapulta que me jogou para dentro do meu vortex, ou seja, para minha realidade vibracional e para perto do meu inner being. Porque lá eu senti a presença do meu inner being e depois desse momento, gente, eu tava numa vibe, mas incrível, sabe? De paz e amor, que foi quando eu gravei No dia seguinte eu gravei a última leitura que eu postei. Então eu realmente estava bem graças a esse momento. E aí eu tava refletindo, né? Quando eu deitei para dormir, eu tava pensando no meu dia. Eu pensei, nossa, meu, como eu gosto do Joãozinho. Sem nenhuma segunda intenção, sabe? Tipo, não tô falando, ai, como eu gosto do Joãozinho, que gatinho, ai, quero dar uns pega. Não, não é assim, mas eu pensando, meu, como eu gosto do Joãozinho, ele tem uma vibe boa, uma vibe de paz, sabe? Tipo, e realmente eu preciso de gente assim perto de mim, porque, sabe, ele nunca te faz uma crítica, nada, ele, né, tipo, não te vê. Sei lá, porque às vezes eu me sinto meio burrinha perto dele. Ele nunca me fez crítica, mesmo se ele pensa que eu sou burra, por exemplo, ele nunca disse, nunca deu a entender, nunca fez uma piadinha de atravessado, nunca. Sabe aquele tipo de cara, gente boa pra caramba, sabe? Gente boa. Tá, eu tenho que confessar, ele é gatinho e tudo, mas assim, o carinho que eu tenho por ele é carinho, assim, sabe, de irmão mesmo, porque o cara é muito gente boa. E eu tava pensando nisso, né, eu conversando né, com o meu inner being, falando, né, que eu tava feliz pelo meu dia. Outra coisa que liga a gente com o nosso inner being é apreciar as coisas que a gente tem na vida. Então eu tava apreciando esse momento. E aí, eu falei pro meu inner being, como é bom a gente poder expressar o amor que a gente tem pelos outros, o carinho que a gente tem pelos outros. E aí, meu inner being me mandou, né? Eu falei, como é bom a gente ter o direito de poder expressar o carinho que a gente tem pelos outros. Pena que não é todo mundo que dá esse direito pra gente. Porque tem pessoas que simplesmente não dão. E aí o meu inner being falou, realmente, né? Tipo, me mandou a reflexão. Realmente, é super gostoso de poder manifestar, de poder expressar o carinho que a gente tem pelos outros. Eu não lembro as palavras exatas que vieram na minha mente naquele momento, mas ele me falou né, alguma coisa do tipo, como as pessoas que te mandaram mensagem enquanto os comentários no YouTube estavam abertos. Aí, tipo, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, pode crer, meu, pode crer. É verdade, né? Quando eles escreveram as mensagens que escreveram, estavam pensando que estavam sentindo e pensando o que eu tava sentindo e pensando pelo Joãozinho, né? Eu tava inundada num sentimento de gratidão e de carinho, sabe? Aí eu fiquei pensando, nossa, realmente, se essas pessoas que tentaram entrar em contato comigo também estavam inundadas de gratidão e de carinho,
realmente eu tô sendo injusta com essas pessoas de bloquear os comentários. Aí eu fiquei meio assim, mas então, né, Enerbin, eu não quero passar pelo que eu passei antes. E já fazia um tempo que eu acabei reparando, porque eu recebi algumas mensagens, que a minha conta do Instagram, do meu antigo canal, o Reduto da Bruxa Nuita, ela tava ativa ainda. Não tem foto, não tem mais a minha foto, porque quando na época eu cliquei para excluir, eu achei que tava excluído. Só que quando eu abri um Instagram pessoal no começo do ano passado, para mim ficar em contato com a minha família, visto que eu tô usando o mesmo e-mail que eu usava para a conta do Reduto da Bruxa Nuita, ele se autoativou. E aí eu comecei a receber mensagem, eu já comecei a entrar em pânico. Eu falei, meu Deus do céu, quanto mais eu fujo, né? Quanto mais eu fujo, mais a assombração me aparece. Prova de que o medo também manifesta. Então, cuidado quando vocês ficam... O medo, ou quando a gente... Sabe, aquela coisa do quanto mais a gente resiste, mais a coisa persiste. Então, eu já tava recebendo, né? Já sabia que o Instagram tava lá ativo e eu entrei em pânico e o meu Enerbin, a única reflexão que ele me mandou em relação a isso foi a pergunta: você é a mesma pessoa que você era, né, quando você tinha o Reduto da Bruxa Nuita? Eu falei, não. Mas eu não tava com vontade de abrir nenhum tipo de canal. Mas a verdade é que sexta-feira passada, por causa disso que aconteceu em relação ao Joãozinho, que eu realmente estava sentindo um sentimento de gratidão tão profundo, mas tão profundo, e um carinho tão grande, eu falei, bom, eu não sei se é esse sentimento que motivou cada uma das pessoas que quiseram escrever e que realmente mandaram mensagens muito fofas, eu não sei se é esse o sentimento que motiva cada uma dessas pessoas, mas se for, nesse caso, eu me sinto injusta de fechar todo o meio de contato. Então, pensando nisso, pensando nessa reflexão, eu vou deixar... Cada vez que eu postar um vídeo novo, eu vou colocar uma fotinho, alguma coisa, um print screen do vídeo no Insta, que se chama Bruxa Nuita, eu acho, eu nem sei. Eu vou colocar nos detalhes aqui no vídeo, nos comentários, e aí quem quiser, quem tiver Instagram, pode ir para lá, mandar, fazer comentário, não precisa acrescentar nem nada, mas vai estar livre, não vai ser privado, então vocês podem mandar comentário. A única coisa que eu queria pedir de todo o meu coração é, por favor, respeito, porque todo mundo tem problema, eu também tenho problema na minha vida. E como eu disse, eu tenho pouquíssimo tempo para me dedicar a isso, então provavelmente eu não vou ficar postando coisa lá dentro. Só vou postar algo quando eu postar um vídeo, porque aí, se vocês tiverem questões em relação ao vídeo ou quiserem fazer um comentário qualquer, pode fazer por lá, se vocês tiverem Insta. Pois bem, para finalizar essa reflexão, eu tava pensando, ok, é verdade que expressar carinho é super bom, né? Tipo, porque quanto mais a gente expressa carinho, mais a gente recebe carinho. E eu realmente tive provas disso também, né, nessa semana agora. Eu tive muitas manifestações de carinho, muitas, né, provas de carinho de várias pessoas, de reconhecimento no meu trabalho. Então eu tava muito contente, e eu acredito que venha justamente desse meu lado. Quando eu sinto carinho, quando eu sinto gratidão, eu gosto de manifestar, porque eu já reparei que o ser humano, infelizmente, quando é para criticar, as pessoas não, né, tipo, não perdem tempo, mas quando é para fazer um elogio, a gente tem que tirar a saca-rolha. E eu acho que o mundo tá precisando de gente que abre o coração e que faz, sabe, que elogia, e elogia de coração, tá? Eu não tô falando elogiar, ficar puxando o saco, né? O mundo não precisa de gente puxar saco, o mundo precisa de gente espontânea, que se gosta de alguma coisa, não tem medo de parecer, sabe, não tem medo não tem vergonha, não tem medo de parecer bobo, de parecer trouxa, de ser vulnerável. Isso é ser vulnerável, né? Quando você olha uma pessoa e você admira algo na pessoa e você vai lá e fala pra pessoa, independente de você ir ou não com a cara da pessoa, porque tem pessoas que eu convivo no meu dia a dia, por exemplo, no trabalho, que eu não vou necessariamente com a cara, mas quando eu vejo que a pessoa faz alguma coisa legal,
eu tenho discernimento de falar, poxa, né, bravo, né, tipo, parabéns, porque, nossa, que bacana, que legal. Ou quando a pessoa tá vestida com alguma coisa que me chama atenção, eu sempre faço um elogio, porque eu acho que o mundo precisa disso. Lógico que eu não tô falando isso para as pessoas virem me fazer elogio, não é desse jeito. Apliquem isso na vida de vocês, no dia a dia de vocês, porque quanto mais vocês expressarem amor, mais vocês vão receber amor. E eu reparei realmente com essa experiência da sexta passada, que expressar amor foi o que me ajudou a me reconectar com o meu inner being. Porque os nossos inner beings, eles são a nossa conexão direta com a fonte. E a fonte não vê os nossos defeitos. Aliás, a fonte vê os nossos defeitos, mas a fonte não recrimina os nossos defeitos. Então, a fonte nos vê com um olhar de amor. Um amor incondicional. E elogiar ou fazer esses gestos sinceros é uma forma de amor incondicional. Porque isso, quando você faz um elogio para alguém, não significa que você não tá vendo que a pessoa tenha defeitos, mas significa que você tá sabendo focar na qualidade. E é isso que eu sempre fico falando, né? Sobre quando vocês estão num momento difícil, de contraste, para não se concentrar na dificuldade, não se concentrar na tristeza, não se concentrar no que não tá bom, e sim voltar a olhar pro outro lado do bastão. Então, quando você olha uma pessoa e você vê os defeitos dela, mas você é capaz de reconhecer que a pessoa tem qualidades e simplesmente falar para a pessoa, meu, parabéns por tal coisa, você está simplesmente manifestando mais do mesmo. Ou seja, se a pessoa realmente é uma pessoa difícil, pode ser que de receber o teu elogio, você vai estar aumentando aquela qualidade naquela pessoa. E quando a gente aumenta uma qualidade, parece que, da mesma forma que a lei da atração funciona como um efeito dominó para as coisas negativas, sabe aquela coisa que, tipo, quando acontece uma coisa negativa, parece que vem todo né? Tipo, vem todo um vendaval de coisas negativas, da mesma forma de coisas positivas. Parece que nada acontece, e de repente, quando uma coisa positiva acontece, vem uma enxurrada de coisas positivas. Na verdade, é a lei da atração que faz isso. E quando a gente olha para uma pessoa, mesmo que a pessoa seja uma pessoa difícil, e mesmo que a gente veja os defeitos da pessoa, mas se a gente é capaz de enxergar uma qualidade naquela pessoa e focar naquela qualidade, a gente vai estar fazendo com que a lei da atração funcione nessa qualidade como um efeito dominó. Ou seja, daquela qualidade vai virar tipo uma corrente. A lei da atração vai puxando talvez outras qualidades. E a pessoa pode acabar se modificando por causa disso, pelo valor e pela atenção e pelo foco que vocês deram para as qualidades dessa pessoa. Então, né, vamos espalhar amor nesse mundo, né? Vamos olhar pro bem, vamos olhar pro que tá bom, vamos olhar pro que faz feliz. Outra coisa que eu queria dizer, que eu acabei esquecendo. Aí vocês devem estar me perguntando, tá, Bárbara, se expressar é um direito e faz bem, expressar amor é gostoso e faz bem, às vezes quando a gente tá com raiva, se expressar também faz bem. Então tá certo a gente esculhambar o outro? Na verdade, não é que todo mundo, né, todo mundo tem o direito de esculhambar os outros. Na verdade, todo mundo tem direito de tudo. Só que sempre tem as consequências. Às vezes, o nível de momentum de alguma coisa, de uma emoção negativa é tão grande que o caminho de menor resistência para você quebrar o momentum daquela situação é dando um piti, é agindo de forma negativa. Só que, quando a gente faz isso, a gente quebra o momentum da raiva, mas a gente não quebra o fluxo da manifestação. Ou seja, a gente vai parar de ter raiva, mas toda a raiva que a gente já vibrou até então tá sendo ainda reproduzida. Então, a gente corre o risco de se confrontar com a mesma pessoa ou outras pessoas trazendo a mesma situação que trouxe aquele momentum negativo. Vou dar um exemplo para ficar claro. Então,
Nesse exemplo que eu dei sobre sexta-feira passada, foi um elogio, mas vamos supor que eu pensasse lá no outro cara, no cara que me mandou para aquele lugar, né? Que me mandou me virar. Se eu ficasse pensando, nossa, que filho da mãe, ele foi lá e me mandou me virar, e que não sei o quê, e eu ficasse ruminando, sabe, aquele ódio dentro de mim, que não sei o quê, aquilo ia tomar força, aquilo ia tomar momentum. Então, para quebrar aquele momentum, ou eu ia ter que dormir, ou eu ia ter que meditar, mas se o momentum tivesse forte demais para nem que, né, que eu não conseguisse dormir, que eu não conseguisse meditar, às vezes acontece. A única forma rápida de quebrar esse momentum ia ser eu ir falar umas poucas e boas pro cara, ok? Tá certo fazer isso? Né? Não tá nem certo nem errado, não existe certo e errado no universo. O problema é que eu fazendo isso, eu ia estar quebrando o momentum daquela emoção negativa naquele momento. Mas toda emoção negativa que eu já tinha ruminado até o momento onde eu explodi e falei poucas e boas, aquilo lá já começou a criar, aquilo lá já começou a manifestar. Então, provavelmente, cedo ou tarde, seja aquele mesmo cara, seja uma outra pessoa fazendo exatamente as mesmas coisas que ele fez, que me deixou possessa, vão acontecer para mim poder justamente aprender a administrar aquele momento. E eu vou falar disso, numa outra reflexão onde eu quero compartilhar com vocês uma situação onde eu tive esse excesso de momentum, e a única forma, o caminho de menor resistência para mim quebrar o momentum foi dar um piti. Só que eu vou falar para vocês as consequências, ou seja, quanto mais ódio a gente vibra por alguém, ou quanto mais raiva a gente vibra por alguém, ou quanto mais a gente fica ruminando coisa que não tá boa, vai chegar uma hora que o momentum vai virar uma bola de neve tão grande que a única forma de quebrar aquilo vai ser dando um piti. Só que a hora que você der o piti, você vai quebrar só o momento da emoção negativa, mas a manifestação, ela não vai parar. Ou seja, como você já estava vibrando raiva, você ainda vai ter alguns resquícios, momentos de raiva que vão chegar em forma de ondas, né? Em formas de situações, até aquilo já não te impactar mais da forma que impactou lá no começo, ok? Então, estão entendendo a importância e o valor que tem a gente olhar para o que é bom, a gente olhar a beleza em tudo e em todos ao nosso redor. E olha o quanto é, né, a importância, o bem-estar que a gente sente quando a gente pode se expressar, quando a gente pode expressar. Eu sei que a gente se sente leve quando a gente se expressa raiva também, quando a gente tá com aquela raiva acumulada durante muito tempo. Mas não esperem a raiva acumular tanto tempo. Aliás, se você começa a sentir raiva, vai buscar alguma coisa para distrair. Tô assistindo um vídeo meu aí, ó, ou de qualquer pessoa no YouTube, ou de qualquer pessoa no mundo todo, tô assistindo um filme, tá desconfortável na frente da televisão? Desliga a televisão, para de assistir o filme. Estão sentindo desconforto dentro do cinema? Para de assistir o filme. Eu sei que a gente, né, quando a gente paga, a gente quer honrar a coisa até o fim, mas vocês não precisam fazer isso. Porque quando a gente sente desconforto, significa que alguma coisa não tá boa ali. Então, quanto mais a gente ignora o nosso desconforto, mais esse desconforto vai vir de forma flagrante, vai ficar sendo reproduzido de forma cada vez mais flagrante até o momento que a gente vai dar um piti. Então, para que esperar o momento do piti? Vamos agir antes. E lógico, gente, eu não canso de dizer, porque eu me senti tão bem, tão feliz de poder dizer para esse meu colega o quanto eu acho ele gentil e o quanto eu admiro a gentileza dele. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, muito grata, sabe? Eu me senti livre, eu me senti aliviada, porque apesar de ser uma emoção positiva, eu não queria guardar aquela emoção positiva dentro de mim. Então, o quanto eu me senti aliviada de colocar aquela emoção para fora. E o quanto é bom a gente voltar o nosso olhar para as coisas que estão boas, porque quanto mais a gente volta o olhar para as coisas que estão boas,
menos as coisas que não estão boas afetam a gente e menos chances do momentum dessas coisas negativas chegar a um ponto que a gente não tenha mais como tolerar e exploda, né? Exploda. Ah, enfim, vocês entenderam, né? Vocês já entenderam que eu tenho, né? Que tem horas que o meu cérebro não consegue pensar rápido, principalmente quando, tipo, eu nem sei que horas são agora, deve ser umas 8 da noite aqui. Eu tô trabalhando, né, tô de pé desde as 5h30, tô cansado. Quero final de semana. Aliás, eu queria deixar pra vocês um super beijo. Eu não sei se eu vou postar o vídeo hoje ou nesse final de semana, mas eu acredito que esse final de semana no mundo todo é Páscoa. Então, se for o caso, se você estiver vendo o vídeo, quando eu postar o vídeo, feliz Páscoa. Muito chocolate, vamos comer muito chocolate, porque chocolate, né, traz aquele sentimento eu nem sei qual é o tipo de... eu sei que chocolate substitui o sexo, mas enfim, né? Mas o chocolate deixa a gente feliz. E comam bastante chocolate e, para não culpabilizar, comam também uma cenourinha. Afinal de contas, o coelhinho da Páscoa sempre tá com uma cenourinha na mão e os ovinhos de Páscoa, não é? Então, comam bastante chocolate e, para não ficar com a consciência pesada por comer muito chocolate, comam uma cenourinha, porque aí vocês estão comendo um legume também, né? Enfim, deixo para vocês um beijo grande. Até a próxima. Tchau!